E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Arce e hoje o maior pitch da 31ª? Não. Segunda rodada do Brasileirão. Vamos que vamos, galera. Tá chegando no final, hein? É isso aí, galera. Já chega deixando o like. Eu ia falar outra coisa, mas vai o like mesmo primeiro. Se não for inscrito, se inscreve aí também. Segue lá no Insta. E claro, né, deixa nos seus comentários aí os seus palpites. É isso aí, editor. Solta a vinheta. Antes de começar o vídeo, né, galera, aquele recado de sempre, só para avisar que não estamos aqui para dar dicas de apostas, para trazer placares para vocês apostarem, nada disso. É só uma resenha nossa, uma análise, a gente tenta acertar aqui e vocês aí nos comentários. É isso aí, Felipe. Falando nisso, vamos ver como é que foi a rodada passada, né? Cuiabá e Flamengo, né? 2x1 Flamengo em cima do Cuiabá. Eu consegui cravar o placar. Santos 4x1 no Juventude, nós dois acertamos a vitória do Santos. Corinthians 2x1 em cima do Atlético Paranaense, eu consegui acertar, né, a vitória do Corinthians. Internacional 4x2 no Goiás, nós dois acertamos a vitória do Internacional. Fortaleza 2x0 no Avaí, nós dois acertamos na vitória do Fortaleza. E Curitiba 2x1 no Bragantino, você acertou e eu consegui cravar também. Então, uma rodada boa aí, né? 6 acertos no geral. 2 cravadas tuas, batendo na trave, né? Pois é, sempre bate na trave. Sempre bate na trave da mitada, mas foi uma rodada melhor. Foi melhor do que as anteriores. Então, já pensando na rodada passada, né, já seguiram para a rodada anterior. Caracas. A rodada seguinte. Vamos que vamos, Felipe. Goiás e Corinthians. O que você acha aí? Vamos que vamos. Eu vou de 1x1 nesse jogo. Corinthians aí é um ótimo mandante, né? Mas como visitante, os seus 15 jogos aí só venceu 4. É outro time quando joga fora de casa. O rendimento cai muito. Nos últimos 5 fora, teve aí 2 empates e 2 derrotas. E dos 30 gols que sofreu nesse Brasileirão, 22 foram quando jogou fora de casa, para ver como que o time muda. O Goiás já vem aí numa sequência muito ruim, de 6 jogos sem vencer. Nos 3 últimos em casa também não venceu, mas tem aí uma boa oportunidade, já que o Corinthians vai estar muito focado na final da Copa do Brasil. Então eu vou de 1x1. Show, mano. Eu vou nesse pensamento também, mas eu vou de 1x0 Goiás. O Goiás está precisando voltar a vencer no campeonato, está na fase ruim, já teve fases melhores e o Corinthians realmente é um mau visitante, ele tem um lance da Copa do Brasil na cabeça totalmente na final, provavelmente vai com um time muito misto para esse jogo. Então por isso eu acho que o Goiás vai aproveitar o fator casa aí e vencer essa partida por 1x0. América Mineiro e Fortaleza, Felipe. Vou de Fortaleza 1x0. A América Mineiro está aí numa sequência até boa, né? Nos últimos 13 jogos só perdeu 2, um momento muito bom no Brasileirão. E nos últimos 6 em casa venceu 4. Fortaleza está aí a 5 joguinhos sem perder, nos últimos 7 fora só perdeu 1. São 2 times que vêm em momentos bons, né? No confronto direto, nos últimos 5 jogos que eles disputaram, o mandante sempre levou a melhor. Fator positivo aí para o América Mineiro, contrário ao meu palpite, né? Mas nesse equilíbrio eu vou puxar para o lado do Fortaleza, acreditando nessa vitória fora de casa por 1x0. Show, mano. Eu vou de 1x1 nesse jogo. Tá aí um jogo, né, que tem um equilíbrio bom, porque as duas equipes estão num momento bom, né, nesse momento. Então, 1x1, jogo difícil. Tem um fator positivo que você falou da América em casa, mas o Fortaleza está na fase muito boa, fora de casa também. Então, eu fiquei em cima do muro. 1x1 nesse jogo. Flamengo e Atlético Mineiro, Felipe. Vou de 1x1 também, né? Pelo mesmo motivo lá do Corinthians. Flamengo nos últimos 3 jogos no Brasileirão não perdeu, deu uma melhorada. Dos 15 jogos que teve em casa, foram 9 vitórias, né? Bom mandante. Porém, assim como eu falei do Corinthians, foco lá na Copa do Brasil. Galo também vem aí de uma boa sequência, sem perder a 3 jogos. E nos últimos 5 confrontos diretos que o Flamengo jogou em casa, venceu 4. Então tem aí uma estatística boa a seu favor. Mas pelo foco na Copa do Brasil, eu vou de 1x1 nesse jogo. Show de bola, mano. Eu vou de 1x1 também, repetindo meu último placar aí. Achei equilíbrio também, Flamengo também com o mesmo pensamento, a cabeça na final, deve com o time totalmente misto, aleatório, mas o Flamengo tem um elenco muito bom, né? Então mesmo com o elenco misto, por jogar em casa, é muito bom também. Já o Atlético Mineiro, né, tá aproveitando uma boa fase, pega o Flamengo fora de casa, então também achei equilíbrio aí, lógico, né? O time do Atlético Mineiro titular é bem melhor que o time do Flamengo alternativo, mas mesmo assim achei o equilíbrio para o Flamengo jogar em casa. Então, 1x1. Palmeiras e São Paulo, Felipe, só jogão, hein? Palmeiras 2x0, cara. Palmeiras 2x0, cada vez mais perto aí do título. 16 jogos sem saber o que é perder. Líder, melhor ataque, melhor defesa. Enfim, tudo que a gente só vai repetindo toda a rodada, né? São Paulo, depois daquele vice que ainda tá, né, doendo aí no coração dos São Paulinos na Sul-Americana,
teve já uma vitóriazinha fora de casa, e aí no último perdeu em casa, né, contra o Botafogo, que também foi uma derrota que deixou o torcedor meio abalado. Nos últimos 5 confrontos diretos entre eles, bastante equilíbrio. 3 vitórias para o Palmeiras, 2 vitórias para o São Paulo. É um clássico, né? Sempre difícil de palpitar, mas o momento é muito do Palmeiras 2-0. Show de bola, mano. Palmeiras aí 2-1 São Paulo, pra mim, na minha opinião. Clássico eu sempre fico ali em cima do muro, porque realmente é muito equilibrado, sempre tem pênalti, depende da fase dos times, muda tudo com o clássico. Mas realmente, o Palmeiras nesse final de Brasileirão ou vence ou empata, né? Então, por se tratar do Palmeiras jogando em casa, vou acreditar na vitória nesse clássico, eu acho que vai ser difícil também. Ceará e Cuiabá, Felipe. Ceará 1-0, cara. Ceará precisando muito dessa vitória, né? No limite aí para entrar no Z4. E o Cuiabá, lembrando, é o primeiro do Z4. Então a briga tá bem feia ali entre eles dois. Vai ser um jogo bem disputado para fugir dessa zona. Ceará tá 5 jogos sem vencer, só marcou 2 gols nesses últimos 5 que não vence. E nos últimos 7 em casa só venceu 1. Nem fator casa tem ajudado. O Cuiabá vem de 3 derrotas seguidas, com só uma vitória nos últimos 9 jogos. Nos últimos 8 jogos fora de casa foram 6 derrotas e 2 empates. Então os dois com estatísticas horríveis, mas vou confiar no fator casa, Ceará 1-0. É isso, mano. Vou com você, Ceará 1-0 também. Não confiante no Ceará, mas é mais de confiança dos dois times. O único fato aí que destoou um pouco foi o fato do Ceará jogar em casa contra o Cuiabá. Então tem que vencer, ter a pressão de não cair para a zona de rebaixamento, né? Porque, como você falou, o Cuiabá tá na porteira ali, mas sem muita confiança. Eu acho que provavelmente vai ser algum empate, alguma coisa, mas vou de Ceará 1-0, jogo difícil pra caramba. Botafogo e Internacional, Felipe. E aí, Botafogo em casa. Botafogo, os torcedores estão aí na expectativa, né, dos palpites, vamos lá. Botafogo 2-1, cara. Vou confiar no Botafogo mesmo em casa, onde não se sai bem. Nos últimos 7 jogos do Botafogo foram 5 vitórias. A única derrota foi pro Palmeiras, né? O Botafogo tá num momento muito bom. Esses 2 jogos aí que o Botafogo não venceu, desses 7 que eu falei, foram justamente jogando em casa, né? Então contraria completamente aí o palpite, porque o Botafogo é muito melhor visitante do que mandante. O Inter vem numa série muito boa também, uma sequência de 10 jogos sem perder. Porém, das 4 derrotas que tem no Brasileirão, 3 foram justamente fora de casa. Então eu tentei, né, juntar os astros aí do universo para ver se ajuda o Botafogo a ganhar em casa, 2-1. Felipe, não vamos zicar então, porque eu vou de 1-1 nesse jogo, né? Acredito no empate, jogo equilibrado. Botafogo, como você disse, é o fator negativo, o fator casa, é incrível falar isso. Mas a equipe está muito bem, está começando a vencer no momento certo no campeonato. E o Internacional também no segundo turno vem muito bem também, então são 2 equipes que estão voando no campeonato. Então por isso, tentando achar um equilíbrio aí 1-1, mas acho que tudo pode acontecer. O Botafogo pode vencer, em casa postar bem, pode o Inter surpreender e vencer também. Jogo também muito difícil. Juventude e Atlético Goianiense. Vamos lá, vou de 2-1 pro Atlético Goianiense. Juventude aí, né, lanterna há muito tempo já. Rebaixado, né, nos últimos 12 jogos foram 8 derrotas e 4 empates. Só tem 3 vitórias até agora no Brasileirão. E tem a pior defesa com 57 gols sofridos em 31 jogos. Atlético Goianiense, né, parece que realmente desencanou aí, quer sair do Z4 depois de uma sequência de 5 derrotas seguidas. Nos últimos 3 jogos aí venceu 2, empatou 1. Esse empate foi com o Palmeiras, né, bom lembrar. E todos os últimos 5 jogos do Goianiense com gols para ambos os lados. Então vou aí de Goianiense, né, mais uma vitória para fugir da zona, 2-1. Show de bola, Felipe. Vou no Atlético Goianiense também, mas com placar magro aí, pela dificuldade para jogar fora de casa. 1-0 Atlético Goianiense. Vamos ver o que vai dar. O Atlético Goianiense está embalado, surpreendeu aí contra o Palmeiras. Surpreendeu entre aspas, né? Porque a gente até comentou aqui que poderia acontecer pela fase boa do Atlético Goianiense. E o Juventude, como você falou, não tem muito o que falar, jogando em casa, jogando fora. A equipe está no momento mesmo já pensando no ano que vem. Então, eu acho que o Atlético Goianiense aproveita essa vitória fora de casa aí. Mas vitória magra. Avaí e Fluminense, Felipe. Vamos lá, Fluminense 1-0. O Fluminense também tá complicado, né, cara? Mas vamos lá. Avaí vem de 4 derrotas seguidas, muito mais complicado. Os últimos 14 jogos aí só venceu 1 e sofreu 10 gols só nos últimos 4 jogos. Ponto positivo, né, que das 7 vitórias que tem no Brasileirão, 6 foram em casa. Sim. Fluminense vem aí de 3 derrotas seguidas, olha o dinizismo aí. Sofreu 7 gols nesses últimos 3 jogos, time que chegou a brigar pelo título, agora não tá nem no G4. E das 15 vitórias que tem no Brasileirão, só 5 foram como visitante, muito melhor também como mandante. Os dois vivem momentos ruins, mas o momento do Avaí é muito pior, lógico, e o Fluminense tem um time melhor, né? Então eu vou de 1-0 aí pro Fluminense. Show, mano. Vou de 2-1, achando que ambas as equipes vão marcar, aquele jogo difícil. Mas vou confiar no time do Fluminense, né? Tem que voltar a vencer. O Avaí
Realmente, quando joga melhor, joga em casa, suas vitórias foram uma linha em casa. Mas o Fluminense precisa voltar a vencer, o dinizismo aí está na pressão incrível, então pra mim vai 2-1 Fluminense, jogo difícil também. Todo jogo eu falei isso, mas tudo bem. É verdade. Teu jogo é difícil mesmo, não tem pode correr. Atlético Paranaense e Curitiba, Felipe, clássico aí, outro. Vou de Furacão 2-0, mandante aí, né? Que vem nos últimos 6 jogos com apenas uma vitória no Brasileirão, né? 4 desses últimos 6 jogos foram com gols para ambos os lados, bom lembrar. Mas a mente está lá na Libertadores, na minha opinião, por isso que os resultados do Brasileirão não vêm acontecendo, como poderiam, né? Já o Coxa é muito fácil falar, né? Vence em casa, perde fora, vence em casa, perde fora. Incrivelmente, o Coxa conseguiu ter suas 10 vitórias somente em casa. Até o Juventude já conseguiu vitória fora de casa, mas o Coxa não consegue. Por isso, por ser um péssimo visitante, fica mais fácil acreditar aí no mandante 2-0. Show, mano. Vou de 1-0, né? A estatística chama pra isso, obriga a gente a botar isso. Mas só lembrar que é clássico, né? Clássico, geralmente acontece tudo, né? Novo, enfim. Mas vou também de vitória de 1-0 Atlético Paranaense, por jogar em casa, para o time ser melhor, igual você falou, a cabeça está lá fora. Mas clássico, não adianta, ninguém quer perder. Então por isso o Atlético Paranaense 1-0 em cima do Curitiba. Para fechar, Felipe, Bragantino e Santos. Vamos lá, vou de Bragantino 2-1, né? Precisando aí muito dessa vitória. O Bragantino só tem uma vitória nos últimos 11 jogos do Brasileirão. Dessas 11 partidas, 8 jogos com gols para ambos os lados. A gente sempre fala sobre isso, né? Bragantino sempre jogos movimentados, com gols sofridos, marcados. Nos últimos 7 jogos em casa, foram 4 vitórias e 3 empates. Então, em casa, manda bem. Santos, nos últimos 8, só venceu 2. Essas 2 vitórias foram justamente como mandante. E nos últimos 5, fora de casa, né? 4 derrotas e um empate. Nos confrontos diretos, nos últimos 7, foram 6 empates. Bom ficar ligado aí. Mas vou confiar no mandante, pelas estatísticas, 2-1. É isso aí, mano. Vou de 2-1 Bragantino por 3 motivos, né? Ambas equipes marcam, eu acho que acontece isso. Santos fora de casa é muito ruim, você resumiu. E Bragantino em casa, né? Se é pra vencer, que seja em casa. Então, por isso, Bragantino 2-1, na minha opinião, jogo difícil também. Muito bom. Galera, então já sabe, né? Deixa seus placares aí desses jogos difíceis. Tamo junto, segue no Insta, mais alguma coisa? Não, só valeu mesmo. É isso aí, valeu, tamo junto.